Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo aí da hora que você está vendo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E no vídeo de hoje eu vos trarei aqui um tema que é bem curioso e muita gente quer saber, que é a respeito de bruxaria. Como é que eu me torno um bruxo, narrador? Como é que eu posso dar os meus primeiros passos na magia, na bruxaria, na magia elemental, magia do caos? Como é que eu faço isso? Então, baseado nessas grandes perguntas de vocês, irei fazer este vídeo. Mas, antes de prosseguirmos, peço encarecidamente a você que está chegando agora, que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixa aí nos comentários o que é que você está achando do canal, tá? Lembrando que a meta da gente aqui é 1000 inscritos, pessoal. Estamos quase lá, mas preciso da ajuda de vocês para a gente conseguir bater esse ranking aí, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Magia, bruxaria, feitiços. Essa temática é bem curiosa e bem difundida pelo mundo afora, e principalmente aqui no YouTube, na grande internet que todos conhecem, né? Muitos quando vêm conversar comigo a respeito desse tema, sempre me questionam, né? Lá no Instagram, no grupo ou em qualquer rede social que tem contato comigo sobre a magia, né? O pessoal tem muita curiosidade a respeito disso, de como dar os primeiros passos aí nesse caminho tortuoso, fantástico e perigoso chamado magia ou feitiçaria, tá? Primeiramente, pessoal, para vocês entenderem uma coisa, magia em si, né, resumindo bastante, é apenas o ato de canalização de energia, ou seja, você não precisa nascer o Harry Potter nem o Merlin para ser um grande mago, ou um bruxo, ou um feiticeiro, ou até mesmo um magista, que não são a mesma coisa, tá? Vou explicar aqui para vocês. A primeira coisa, você tem que ter consciência que nós, seres humanos, todos, certo, que habitam neste planeta, somos energia também. Não somos apenas carne e água, somos energia, em nível atômico, inclusive, tá? Quando você canaliza a sua energia, para quem não entendeu o que significa, significa concentrar o seu pensamento em um determinado objetivo, tá? Por exemplo, quando uma pessoa quer fazer uma amarração amorosa, por exemplo, é claro que tem, né, todo o material utilizado, tem a questão das simpatias que são feitas, mas 99, 96% da magia ou do ritual ou do feitiço é feito por você. Você quem está executando, ou seja, você magista. No caso, o que é que acontece? Quando uma pessoa procura um pai de santo, uma mãe de santo, ou até mesmo vai fazer com auxílio de livros e de algum conhecimento que já venha de família, de gerações, ou até mesmo adquiridos vias externas, ela vai utilizar primeiramente encantamentos, ou seja, pequenos ritos que vão ajudar você a concentrar o seu pensamento, a sua energia naquele feitiço, naquela amarração, como eu estou citando aqui no exemplo. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que João, tá, quer separar Maria de Antônio e quer ficar com a Maria. Ou seja, ele vai fazer uma amarração, ele vai fazer uma separação de casal e uma amarração ao mesmo tempo. Então, o que é que ele faz? Ele pega lá qualquer rito, vamos pegar aí alguns ritos que tem até mesmo no livro de São Cipriano, que eu já falei aqui sobre esse livro no canal. Ele vai fazer esse conjuramento, ele vai concentrar o pensamento dele, vai colocar a sua energia naquele objetivo que é separar ela do outro rapaz para ficar com ele. Então ele vai utilizar talvez aí um fio de cabelo, vai utilizar aí alguma peça íntima da moça, vai utilizar suas próprias peças íntimas, até mesmo líquido seminal. Algumas magias utilizam sim de fluidos corporais para ter o seu resultado mais amplificado e vai fazer a sua conjuração. Pode acender alguma vela, geralmente são velas de 7 dias, dependendo aí do tipo de amarração, pode variar a cor, o horário também geralmente é seguido aí bem à risca. Geralmente esses rituais são feitos aí após a meia-noite.
E se dependendo do período do calendário, geralmente também são feitos na lua cheia, tá? Principalmente na época da quaresma. Muitas amarrações, feitiços, pactos, tratos e acordos são feitos no período da quaresma. Já expliquei aqui isso também no canal. Aqui tem até um vídeo falando só sobre as aparições da quaresma. Por que aparece tanto ser sobrenatural nesse período, tá? Mas voltando aqui no tema do vídeo. Ele concentrou a sua energia, ou seja, ele emitiu uma onda, uma frequência vibratória, né, para ir o mundo espiritual, desejando, programando essa amarração, ou seja, essa separação e essa amarração. E o que é que acontece quando ele faz isso? Primeiramente, ela começa a ter discussões com o seu parceiro, começa a brigar muito, começa a pensar nele, né? Começa a colocar pensamentos na cabeça da outra pessoa. Geralmente, uma amarração muito poderosa é feita com intermédio de maiorais. Maiorais, para quem não sabe, na linguagem da Umbanda são demônios, tá? Ou é feito através de até mesmo Exus, pode ser Pombagira, pode ser Preto Velho, Zé Pilintra, enfim, qualquer um deles aí também pode estar, Exu Capa Preta, pode estar fazendo aí esse tipo de trabalho também. Mas quando a pessoa não quer executar ela própria, ela faz uma oferenda a essas entidades. Lembrando que esse tipo de oferenda nada tem a ver com venda de alma, tá? Você coloca ali, pode ser uma bebida, pode ser uma comida, charutos, pode ser cerveja, vinho, uísque, bebidas caras, certo? Para a entidade aceitar a sua oferta e executar o seu trabalho. Muitas vezes, alguns trabalhos dessa natureza exigem corte. O que isso significa, narrador? Exigir corte. Significa que vai ter sacralização de animal, ou seja, vai ter sacrifício de animal. Pode ser um bode preto, geralmente é um bode, um cabrito, uma galinha, um capote, um peru, qualquer animal desses, tá? Às vezes pode ser um boi também, geralmente nesses trabalhos de destruição de inimigos, que é bem conhecido na internet, é utilizado uma cabeça de boi, de touro, às vezes uma cabeça de vaca também, recheada aí de algodão ou com o nome do inimigo, da pessoa que o dito cujo quer destruir, tá? Mas essa destruição, a pessoa não vai virar pó, tá? Ela só pode ficar doente, perder emprego, esse tipo de coisa. Então, pessoal, para vocês entenderem, quando você é um magista, o magista é aquele que pratica magia, ele simplesmente executa rituais. Ele coloca a energia dele ali, aquele pensamento, utiliza alguns objetos sim. Geralmente se tem um altar, se tem um atame, que é aquele punhal que é muito utilizado em rituais, principalmente em rituais de bruxaria mais antigos. Pela Wicca também é utilizado livros, amuletos, tanto de proteção como de invocação ou evocação, para que o sujeito consiga executar essa magia. Mas lembrando que quem executa é ele mesmo, não são os materiais em si. Os materiais, como varinhas, pentagramas, são só são fontes de elevação, ou seja, de canalização para que aquela energia consiga se expandir. É uma espécie de expansão energética, tá? Da mesma forma que a bioquinesis tem um exercício que é feito, que são as chamadas mãos mentais, quando você está praticando a telecinese, por exemplo, você induz essas mãos mentais que saem da sua cabeça, né? Isso é claro, metaforicamente, elas vão sair da sua cabeça e vão alcançar o objeto, seja uma lata, seja uma caneta, um lápis, qualquer coisa, para que você tente mover com a sua mente. Ou seja, você está tentando agarrar o objeto com as suas mãos mentais para que aquele objeto se mova. Ou seja, está utilizando a sua energia. Por isso que eu costumo dizer aqui no canal que bioquinese também é uma forma de magia, só que uma forma de magia mais voltada para a ciência, ou seja, tem uma explicação. Então, é isso que acontece na questão da magia, né? Para resumir bastante aqui, para todo mundo que é leigo e não conhece muito sobre isso. Perdão, pessoal. Outra situação. Também tem a questão do mago, né? O mago, pessoal, nada mais é do que uma pessoa que já nasce com dons espirituais. É muito parecido com os médiuns, tá? A diferença do mago para o médium é que o médium ele tem dons de ver espíritos,
Ele consegue se comunicar com o mundo espiritual de uma forma muito mais potente. Ele tem vislumbres do plano astral o tempo todo. Alguns conseguem psicografar, outros conseguem ouvir e outros conseguem incorporar. São os chamados médios de incorporação, que geralmente se encontram na Umbanda, né? São aqueles que recebem Pombagira, Maria Mulambo, Exu, Preto Velho, enfim, todos essas entidades incorporam somente desses médios de incorporação, ou seja, eles são como uma espécie de montaria para essas entidades. Por isso que algumas religiões, principalmente vertente evangélica, chamam de montarias de demônios, mas não tem nada a ver com demônios em si, tá? São apenas médios de incorporação. E o mago, propriamente dito, que é uma coisa bem rara de você ver hoje em dia, como Merlin, por exemplo, são crianças, são homens, tá? Magos são homens, não existem magas, tá? Não existem magas, só para desmistificar isso para vocês. Já nascem com esse dom. Alguns são magos de fogo, né? Que a gente chama. Pirocinéticos, que eu já até coloquei um caso aqui no canal, no vídeo dos magos, que eu falo só a respeito disso. Um caso do menino Sacha, né, na década de 80, que ficou bem famoso, bem conhecido no meio sobrenatural, que colocou fogo. Ele era um mago pirocinético, tá? Ele conseguia incendiar objetos só mesmo com o poder de sua mente. Ele não tinha conhecimento da sua natureza e acabava fazendo isso. Era muito comum nos anos 90, nos anos 80, pessoas que tinham combustão espontânea, que conseguiam atear fogo em objetos só com a mente. Essas pessoas eram chamados magos, são os reais magos. Lembrando que não são pirocinéticos, tá? Pirocinético pode ser uma pessoa que tente desenvolver, tente praticar o dom aí da pirocinética, que é uma bioquinese para o fogo, tá? A pessoa tentar incendiar objetos, mas são raríssimas as pessoas que conseguem dominar essa bioquinese, e na maioria das vezes são, né, de procedência bem duvidosa, alguns vídeos que tem na internet, mas algumas conseguem, tá? Mas os magos, além desses dons de pirocinese, eles também conseguem vislumbrar o plano astral, eles conseguem executar feitiços, magias, alguns conseguem levitar, tem o dom da levitação, e eles também têm acesso a um portal, tá? A um local onde somente os magos conhecem, somente eles têm acesso. Nesse local, onde é chamado Cidade dos Magos, é onde eles têm o conhecimento. Existe um mapa, eu já coloquei algumas imagens desse mapa nesse vídeo dos magos, não vou estar colocando aqui de novo, tá? Porque já tem um vídeo sobre isso, mas se você procurar, você vai ver aqui no canal, que o verdadeiro mago ele consegue decifrar esse mapa e localizar essa cidade da onde ele pertence. E sim, consegue aprender e desenvolver mais os seus poderes, os seus dons, que já vem com ele de nascença. Então, exemplificando, ele não precisa de nenhum tipo de objeto, conjuração, feitiço, átame, altar, ele não precisa de nada disso. Ele é um mago nato que já nasce com esse dom, tá? E vamos aí para o bruxo ou bruxa. Geralmente, pessoal, bruxas são mulheres, tá? É muito raro você ver um bruxo, né? Eu particularmente não conheci nenhum ainda. Conheço magistas, né? Mas bruxas, bruxas mesmo, são mulheres. Mulheres que praticam a magia, geralmente magia negra. É difícil você ver uma bruxa branca, como eu já vi em alguns filmes. Ah, a bruxa branca, pessoal, é complicado, mas assim, eu não duvido, certo? Porque a magia tá aí para todo mundo e cada um usa da forma que achar melhor. Mas geralmente, não estou generalizando, mas geralmente bruxas utilizam a magia negra, tá? Que envolve sacrifício de animais, geralmente envolve amarrações, feitiçarias mais pesadas, alguns envolvem sacrifício humano, aí já puxa para o lado do satanismo, mas não em si, não é toda bruxa que é satanista e não é todo satanista que pratica bruxaria, são vertentes diferentes. Mas, de vez em quando, acontece de coincidir esse tipo de prática, tá? Até tá tendo um caso muito conhecido aí nesses ataques às escolas que estão acontecendo aqui no Brasil. Há boatos, tá? Nada confirmado, mas há boatos de que isso tenha sido orquestrado por certas ordens negras, né? Que servem a certos maiorais, que são demônios, que estão ordenando esses ataques como uma espécie de sacrifício geral, generalizado, né? É uma espécie de oferendas aí por todos os cantos do país, mas isso não está confirmado, tá? Antes que alguém chegue aqui, ó, o narrador está dizendo que é isso, não.
Estou dizendo que há boatos, tá? Nada confirmado, nada literalmente ali documentado, apenas boatos que correm no meio, tá? Lembrando então que essas bruxas geralmente fazem um pacto. Lembrando que pacto, trato e acordo são coisas diferentes. Um pacto em si é vitalício e não pode ser quebrado. Um acordo tem validade de 1 ano e um trato geralmente dura 7 anos. E você não tem nenhuma obrigação, nenhum tipo de compromisso com aquela entidade, com aquele maioral que você está fazendo o trato ou o acordo, tá? Já no pacto a coisa é diferente. Você tem uma obrigação, né? Obrigações, você não vende alma. Não existe essa coisa de, vende minha alma. Não, isso não, ninguém vende alma, tá, pessoal? Isso é um boato que vem desde a época de Fausto, tá? Mas ninguém vende alma ao demônio, isso não existe. Mas é sim feito pacto, e com esse pacto é concedido certos dons para essas mulheres, onde elas conseguem executar magias de alto nível sem grandes esforços. E dependendo do nível que essa bruxa chega, ela pode até controlar algumas entidades, alguns demônios. Mas hoje em dia, achar uma bruxa desse nível é muito raro. As últimas que se tem notícia que existiram, que foram grandes nesse propósito, foram a bruxa de Évora, Elvira, que é bem conhecida também, né? E a bruxa de Ágata, também que era bastante conhecida por dominar aí esses 11 selos, né, esses 11 níveis de bruxaria que é a verdadeira bruxaria, tá? A verdadeira magia negra. Lembrando que bruxas reais, pessoal, elas vivem mais isoladas, não são tão boazinhas quanto vocês pensam e nem são desencanadas como a maioria acredita. Essas bruxinhas que você vê na internet, em alguns canais, por aí na sua vizinha, sua amiga, não são bruxas, bruxas mesmo, são praticantes de magia que se autodenominam bruxas porque praticam o Inca ou qualquer outro tipo de vertente que puxa para o lado da magia, mas é uma coisa bem sutil, bem leve, nada que remeta mesmo à bruxaria original, tá? Então, antes que você chegue aqui dando hate nos comentários, infelizmente, pessoal, essa é a realidade. O canal aqui do narrador tem a função de mostrar a realidade. Nem sempre ela vai agradar você. Então é complicado, mas enfim. Se você abrir sua mente, né, não estiver tão calcificado com certos pensamentos, você pode até tentar estudar melhor a respeito disso para tentar entender como é que funciona esse meio. Não é à toa que muito sempre teve relatos de ataques, né, de pequenos grupos de investigadores que eram atacados por certos clubes de bruxas, clãs de bruxas, e tinham até mesmo a vida ceifada, mas isso acontecia muito antigamente. Hoje em dia esse tipo de coisa já praticamente não ocorre mais. O último caso que se tem notícia foi na década de 80, tá bom? Mas enfim, pessoal, esse para você, né, literalmente adentrar nesse mundo, voltando aqui para resumir bem a história, primeiro eu recomendo que você estude, procure bons livros, tá? O Maleus Maleficarum é um grimório que você pode tentar entender bastante a respeito da bruxaria, da verdadeira bruxaria. Procure escolas de feitiçaria, como a Gnose, por exemplo. Tente estudar a Rosa Cruz. Procure sociedades que possam te receber de uma forma séria. Lembrando que quando eu digo escolas de bruxaria, eu não estou falando de Hogwarts, não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos parar de ficar comparando Harry Potter, Animais Fantásticos, Matilda com a vida real, tá bom? Você tem que procurar esses locais que existem, tá? Existem sim escolas a respeito de magia, de bruxaria, onde você aprende a canalização de energia, a entender como é que você vai usar essa energia para fazer os seus feitiços, suas conjurações, suas evocações. E como tudo na vida tem dois lados, você pode usar para o bem ou para o mal. Independente disso, as consequências vêm para você, tá? Porque a lei kármica ela existe independente da sua crença ou não, tá ok? Enfim, pessoal, esses são os passos. Lembrando que você pode estar tentando iniciar sozinho, mas vai ser muito mais complicado para você tentar entender. Tem certos conceitos que você vai precisar de uma orientação. Eu não diria que você deva ser um autodidata, mas se não tiver outra escolha para você, dependendo das suas condições, no local onde você vive e se na sua região você vai encontrar ou não essas escolas,
aí então você pode estar tentando ser autodidata por uma questão de limitação. Mas sempre tente buscar uma orientação, canais sérios, como este canal aqui, por exemplo, que passa essas informações, bons orientadores que tem, pessoal. Tem gente séria fazendo um trabalho muito bom na internet, mas você vai ter que filtrar para não cair em armadilhas. Tem muito estelionatário, tem muito golpista aqui na internet também. Então tome muito cuidado, principalmente quando se fala a respeito de magia, de bruxaria hoje em dia, tá bom? Enfim, conselho que eu dou, não comente com seus pais que você vai estudar isso, senão você vai ter que ser exorcizado pela sua mãe, que é crente ou católica, que vai tentar queimar você vivo, brincadeira, sei que isso não vai acontecer, mas enfim, evita uma discussão em casa, vai estudando sozinho, galgando seus passos, aí depois quando você adquirir a sua independência, sua maturidade financeira e emocional, você pode seguir o seu caminho sem nenhum tipo de julgamento, tá bom? Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês com relação a esse caminho da magia e da bruxaria, que muita gente me pergunta. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, ok? Enfim, é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora. Como sempre, é um prazer estar aqui e até breve, meus pequenos.